Olá pessoal, aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos novamente entrar na nossa disciplina de Matemática 2, parte de Geometria. Vamos dar continuidade ao nosso assunto da aula passada, que era resoluções de questões. Vamos resolver mais outras questões, envolvendo questões do nosso Caderno Mais, que é o módulo 3, capítulo 7, e envolvendo também nossa segunda lista, ok? Vamos partir para a nossa primeira questão, que é a questão 4 da lista 2. A questão 4 da lista 2 ela diz o seguinte: na figura a seguir, as medidas x, y e z são diretamente proporcionais aos números 5, 20 e 25, respectivamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto o valor de uma cresce, o outro valor da outra também cresce. São diretamente proporcionais. Se uma decrescer, a outra também decresce. Então, eu já sei que, se são diretamente proporcionais aos valores, aos números 5, 20 e 25, vejam que ele está crescendo, né? Então, x, y e z também vão estar crescendo, diretamente proporcionais. A nossa figura é essa figura aqui, onde são três semi-retas que estão saindo do nosso ponto O. E estão formando entre si três ângulos também. Essa reta essa semi-reta com essa semi-reta formam um ângulo de x. Essa semi-reta com essa outra semi-reta aqui forma um ângulo de valor z. E essa semi-reta com essa outra forma um ângulo com valor y. Três ângulos entre si. Ela fala o quê? Diz que o suplemento do ângulo de medida x tem medida igual a... É uma pergunta, né? Ele quer saber o suplemento do ângulo de medida x. Quem é o meu ângulo de medida x? Está bem aqui, ó. Eu acabei de assinalar ele. Esse é o meu ângulo de medida x. Ele está entre essas duas semi-retas. Ele quer saber o suplemento desse ângulo. Quando eu falo de suplemento, eu estou falando do quê? Se eu quero o suplemento da medida do ângulo x, é um ângulo cujo o valor somado com x eu encontre um ângulo de 180 graus. Certo? Então vamos partir para a nossa resolução. Vamos ver como a gente vai sair dessa situação. Primeiramente, a gente tem que ver o seguinte: a soma de x mais y mais z é 360. Por quê? Porque se eu verificar essas três semi-retas, elas formam um ângulo de 360 graus. É uma volta inteira. Uma volta, um ciclo completo. Então, posso verificar que x está adjacente a z e a y. E quando eu junto esses três ângulos, eu vou encontrar uma reta, um círculo. E essa circunferência ela tem um valor de 360 graus em graus. Já que eu sei que x mais y mais z são 360 graus, agora a gente vai ter que encontrar uma proporcionalidade entre eles, entre x, y e z, porque na questão diz que eles são diretamente proporcionais aos números 5, 20 e 25. Se a gente verificar 5, 20 e 25 está aumentando. X, y e z também vai ter que estar aumentando porque são diretamente proporcionais. Diante disso, eu tenho o seguinte: x é proporcional a 5, é diretamente proporcional. Y é diretamente proporcional a 20. E z é diretamente proporcional a 25. Porque lá na questão ele falou, lá no início, respectivamente. Isso quer dizer que 5 é de x, 20 y, 25 é de z. Então, para eu montar primeiramente, eu tenho que colocar essa proporcionalidade entre eles. Se são diretamente proporcional, então eu coloco em forma de fração. X é diretamente proporcional a 5. Y é diretamente proporcional a 20. Z é diretamente proporcional a 25. E coloco essa igualdade, porque todos eles vão ser iguais a 360 graus. Mas como assim, professor? Eu falei que a soma de x mais y mais z, a gente verificando pela imagem, pela figura geométrica que foi formada, a gente verifica que a soma desses três ângulos vai ter que dar 360 graus, porque 360 graus é o valor de uma volta inteira. Já que 360 graus é a proporcionalidade entre x, y e z,
Qual é a proporcionalidade de 5, 20 e 25? A proporcionalidade? É só somar os três valores. 5 mais 20 mais 25, que vai dar 50. Então, x, y e z está para 360 graus. 5, 20 e 25 está para 50. Então, se um valor aumentar, o valor de um dos ângulos aumentar, o valor da proporcionalidade também tem que aumentar. E agora, o que é que a gente faz? Primeiro, como eu só quero saber de x, eu vou diretamente para x, né? Vejam, aqui eu tenho quantas igualdades? Eu tenho 3, né? Tenho essa minha primeira igualdade, minha segunda e minha terceira. Se eu tenho mais de uma igualdade de valores, então eu posso dizer que os valores da primeira igualdade também são iguais ao valor da última igualdade. X sobre 5 tem que ser igual a 360 sobre 50. Por quê? Porque todas elas estão em igualdade de valores, ok? Então, como eu estou falando só de x, vou pegar x, não vou pegar nem y nem z. X sobre 5 é igual a 360 sobre 50. Essa igualdade está correta, professor? Está. Porque a gente fez a análise completa desde o início. A gente verificou a soma dos três ângulos e na questão também diz que eles são diretamente proporcionais a valores de 5, 20 e 25, que o total dá 50. Faço uma regra de 3 simples, onde eu multiplico o meu valor de x por 50 e multiplico o meu valor de 5 por 360, meio pelos extremos. 5 vezes 360 vai dar um valor. X vezes 50 dá 50x. Só que eu quero só o valor de x, então eu vou isolar o valor de x de um lado da igualdade. Se o 50 vai vir multiplicando para cá, então eu passo ele dividindo. Vai ficar 360 vezes 5 dividido por 50. Fazendo essa multiplicação e divisão, eu vou encontrar um valor de x igual a 36 graus. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que o valor de x igual a 36 graus, ele é diretamente proporcional de acordo com as características que a gente falou. Mas, professor, ele quer o suplemento desse ângulo. Simples. Se 36 é o valor do meu ângulo x que eu encontrei, que é diretamente proporcional às características que foram me dadas, se eu tenho 36, eu preciso de um ângulo com um determinado valor que complemente esse valor de 36 e eu chegue a um valor de 180. Ou melhor dizendo, para não confundir, suplemente o meu valor de 36 para chegar a um valor de 180. Tenho que ter um valor somado com 36 que eu chegue ao valor de 180. O único valor somado com 36 que eu vou chegar em 180 graus é o valor de 144 graus. Então, 144 graus é o suplemento do meu ângulo de 36 graus, que é o ângulo x. Entenderam? Vejam bem. Primeiro passo que eu fiz nessa questão, interpretei a questão, verifiquei os dados, não peguei dados afora, só interpretei a questão. Ele diz que tem três ângulos que são diretamente proporcionais a valores, 5, 20 e 25. Esses valores estão crescendo. Então, logicamente, meu valor de x, y e z vai ter que estar crescendo também, na mesma sequência. E verifiquei também que, pela imagem, são três semirretas saindo de um ponto O, onde cada um desses ângulos, quando eu somar eles, eu vou ter o ângulo de 360 graus, porque vai ser uma volta completa. É como se eu fizesse o relógio, quando ele faz, quando ele completa o ponteiro das horas. Quando ele sai lá de 12, quando ele volta para o 12 novamente, ele percorreu um ângulo de 360 graus. Então, verifiquei que x mais y mais z é 360 graus. Isso já tem uma relação. E vi que tinha uma relação também entre os números proporcionais que a questão deu em relação aos meus ângulos. 5, 20 e 25. Então, coloquei na minha fórmula de constante de proporcionalidade. Eu poderia ter encontrado uma constante, mas eu vi que teve outro método mais rápido. Coloquei cada um dos ângulos e seus respectivos valores que estão diretamente proporcionais.
Daí encontrei um valor de x igual a 36 graus. E como a questão queria saber o valor do suplemento desse ângulo x, então era só procurar um número que, somado com esse 36, eu chegasse em 180, que o número é 144. A resposta lá na questão, como é uma questão com alternativas, a resposta é a letra A, certo? Bem, vamos agora para a outra questão. Agora é a questão 19, mas não da nossa lista, do Caderno Mais. É uma questão bastante interessante. Ela diz o seguinte: numa gincana, a equipe Já Ganhou recebeu o seguinte desafio: na cidade de Curitiba, fotografar a construção localizada na rua Marechal Hermes, num número igual a 9 vezes o valor do ângulo A, da figura a seguir. Que figura? Ó, essa aqui. Vejam que tem o nosso ângulo A bem aqui, né? Então, ele quer saber um número igual a 9 vezes o valor desse ângulo. Se a equipe resolver corretamente o problema, irá fotografar a construção localizada no número. Aí lá na questão tem as alternativas, né? Então a gente tem que verificar primeiro, ou melhor, a gente tem que descobrir o valor deste ângulo A, do ângulo A, e multiplicar por 9 para encontrar o valor correto da resposta dessa questão. Vamos para a nossa resolução. Primeiramente, eu vou passar retas que cruzem cada um dos pontos em que eu... Vamos lá. Ó, aqui eu tenho um ponto, né, que é o meu ponto A, é o meu ponto que sai o meu ângulo A, que forma o meu ângulo A. Aqui eu tenho um outro ponto. Ó, tem um ponto aqui, esse outro ponto e esse outro ponto. São pontos onde ele forma um ângulo, né? Tem duas retas ou semi-retas e formam um ângulo. Vou passar uma reta cortando cada um desses pontos, formando um paralelismo entre essas retas. Por exemplo, eu já fiz aqui na primeira, né? Se vocês verificarem, ó, aqui, ó, coloquei uma reta, passei uma reta. Vou passar outra reta aqui, no meu outro ponto, formando um paralelismo entre elas. Vou passar outra reta agora nesse meu outro ponto e formar um paralelismo também entre essas retas. Beleza. Agora o que é que a gente vai fazer? Vejam bem, o meu ângulo A, ele ficou dividido, correto? Ficou dividido em dois ângulos. São iguais? Não, porque não é uma bissetriz. Não são ângulos iguais. Eu dividi só em dois ângulos. Meu ângulo A aqui, ele virou um ângulo A1 e A2. Ó. Tem um ângulo aqui, A1, e um ângulo A2. Pronto. Sei que tem dois ângulos aí. Beleza. Mas se vocês verificarem, a minha reta R e a reta T, elas são o quê? São paralelas. Lembram lá de paralelismo entre retas? A gente tem algumas definições. Ângulos correspondentes, ângulos alternos internos e externos, ângulos colaterais internos e externos. Aqui a gente vai utilizar essas definições para poder sair desse problema. Vejam bem, essa reta aqui é a nossa o quê? É a nossa transversal, né? Ela está cortando, porque ela vem mais para cá também. Ó. Se a gente puder puxar ela, a gente pode puxar ela mais para cá e para cá. Ela está cortando nossas duas retas paralelas. Reta transversal, ela está cortando e formando o quê? 8 ângulos, né? Em cada um dos pontos que ela corta, cada um dos pontos que ela corta as retas paralelas, ela forma em uma 4 ângulos e na outra mais 4 ângulos. Vejam bem, esse ângulo de 65 graus, ele está o quê? Interno ou externo? Ele está interno às nossas retas paralelas, né? O nosso ângulo alfa também, ele é o quê? Ele está interno. Então, o que isso quer dizer? Qual é a relação que eles têm entre si? Eles são ângulos o quê? Quando eu falo de ângulos que têm essas características, porque ó, eles estão na nossa transversal, eles estão adjacentes à nossa transversal, estão sendo formados pela nossa transversal e estão internos às nossas retas paralelas. Quando eu tenho essa situação, eu posso afirmar que esse ângulo aqui, que é o ângulo de 65, deixa eu pegar aqui a caneta. Esse ângulo de 65 aqui, ó, ele tem o mesmo valor do meu ângulo A. Ó. Por quê? Porque ele é um ângulo alterno interno.
Se ele é alterno e interno, ele possui valor igual, valores iguais. Então, A1, meu ângulo A1 é igual a 65 graus. Vejam como foi simples. Já encontrei o valor de um dos meus ângulos dos meus ângulos que vão formar o meu ângulo A. Isso só utilizando a definição de ângulos correspondentes entre retas paralelas. Certo. Já fiz a minha análise entre minha reta R e T, que são paralelas. Agora eu posso ir para a minha reta S e U, ou U e S. Vejam que elas também são paralelas. Olha, e se vocês observarem, aqui é um ângulo de 29, né? Aqui eu posso puxar mais aqui e puxar essa reta para cá e essa outra para cá. Aqui é minha transversal, ó. Minha transversal. Aqui é minha reta S e aqui é minha reta U. Novamente, ó, eu tenho um ângulo interno que ele está adjacente à minha transversal e tenho do outro lado outro ângulo interno adjacente à minha transversal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse ângulo aqui, esse pequeno ângulo, ele é igual a 29 graus. Tem valores iguais. Só que quem é esse ângulozinho pequeno aqui? Esse ângulo pequeno, somado com este outro ângulo do outro lado, ele vai dar 75 graus. Então, vou fazer a mesma analogia que eu fiz lá para o ângulo A. 75 graus é esse meu ângulo completo. Ó. Meu ângulo que está aqui, ó, meu ângulo completo. Ele, quando eu passei essa reta cortando ele cortou em dois valores de ângulos. Não iguais, porque eu não tenho como admitir que é uma bissetriz, certo? Quando eu passei essa reta, eu procurei fazer um paralelismo com a outra reta essa, certo? Então, eu não posso admitir que é bissetriz. Quando eu passei essa reta U, ela cortou o ângulo de 75 graus em dois ângulos. Ó. 75 graus cortou em dois ângulos, o ângulo x1 e o ângulo x2. Vamos colocar essa constante para designar cada um dos valores desses ângulos. Só que eu verifiquei que um desses ângulos aqui, que corresponde ao ângulo de 75 graus, que eu vou chamar de x1, ó, x1, esse x1 ele tem uma relação com o ângulo de 29 graus. Ele é adjacente à transversal e ele é interno às minhas retas paralelas. Se é adjacente à transversal e é interno às retas paralelas, então o valor dos ângulos são iguais. Então, o ângulo de 29 é o mesmo valor do ângulo de x1. Então, x1 é igual a 29 graus. Beleza? Já encontrei o valor de x1. Agora eu tenho que encontrar o valor desse outro ângulo para eu poder verificar tenho que encontrar o valor desse ângulo aqui para poder verificar quanto vale esse meu outro ângulo aqui, que é o ângulo A2. Mas como é que eu faço? Simples. Eu não já tenho x1, não já tenho o valor do ângulo total, eu tenho como descobrir o valor de x2. É só substituir na minha relação. x2, eu passo. x2 é igual a 75, passo x1, que é 29, para o outro membro, ele vai negativo. Fica 75 menos 29, que eu vou encontrar um valor de 46. Então, o meu ângulo aqui, ó, esse meu ângulo aqui, ó, que está nesse lugar aqui, ó, esse meu ângulo ele vale 46. Certo, agora eu já cheguei bem próximo do final da questão. Por quê, professor? Porque verifiquem agora a minha reta T paralela a U. Vejam que ela tem também uma transversal, ó, que é essa reta aqui, ó. Ela é transversal, ela está cortando as minhas duas retas paralelas. Vejam que esse ângulo aqui que eu encontrei, que é 46, ele está o quê? Adjacente à transversal e interno às retas paralelas. O meu ângulo A2 aqui, ele também é adjacente à minha reta transversal, a mesma reta transversal, e é interno às minhas retas paralelas. Lembram da definição? Então, eles são o quê? Valores diferentes ou iguais? Iguais. Então, eu posso afirmar com exatidão que o meu A2 é igual a 46. Certo? A2 é 46. Eu já tenho meu A1 também, que eu encontrei lá no começo, quando eu fiz uma relação entre minhas duas retas paralelas, RT, que é 65. Agora, o que é que eu faço?
Volto lá para a minha equação 1, que é a equação do meu ângulo A total, que é A1 mais A2. Somo o valor do meu A1 com o valor do meu A2. 65 mais 46, eu vou ter um valor de 111 graus. Então, esse é meu ângulo, o valor do meu ângulo A. O valor do meu ângulo A é 111 graus. Só que a questão, ele quer o número do meu ângulo A multiplicado por 9. Ele quer 9 vezes o valor desse ângulo A. Então, é só pegar o meu valor de 111, que é o valor do meu ângulo A, e multiplicar por 9. Vou ter um valor de 999. Esse é o meu valor que a minha questão pede, que é exatamente o valor do ângulo A multiplicado por 9 vezes. Vejam bem, o que foi que eu utilizei nessa questão 19? Quais foram os conceitos de sala de aula que eu estudei, que eu apliquei nessa questão 19? Primeiramente, eu verifiquei que entre esses ângulos, os pontos formados por duas semi-retas ou reta aqui, eu poderia passar retas paralelas entre uma e outra. Primeiro porque no início da questão ele disse que a minha primeira reta, que é a reta R, ela é paralela à reta S. Então eu verifiquei que eu poderia passar retas paralelas. Diante disso, eu apliquei o nosso conceito de ângulos, de correspondência de ângulos, onde os ângulos são iguais quando eles são adjacentes à nossa reta transversal e são internos às nossas retas paralelas. E fiz um jogo, vamos dizer, de cintura, e eu peguei alguns ângulos e dividi em dois ângulos diferentes, porque eu não tinha certeza que são bissetrizes, porque quando eu passei cada uma das retas, eu estava procurando um paralelismo entre elas só. Então eu não estava procurando bissetriz delas, porque eu não teria como sair dessa jogada. Diante disso, fiz os meus procedimentos matemáticos e encontrei o valor do meu ângulo A. Na questão, ele quer o valor desse ângulo 9 vezes, chegando ao valor de 999. Certinho? Então, nessa aula a gente respondeu duas questões, uma do caderno mais e outra da nossa lista 2, que eu achei bastante interessante. E eram questões que faziam aplicações bem específicas de determinado assunto. Na próxima aula, a gente pode verificar mais algumas outras questões ou podemos falar sobre outros assuntos. Então, continue com os estudos, resolvam essas outras questões também, que todas as questões são importantes. E até a próxima aula.